Vocês já perceberam que qualquer comportamento diferente ou estranho que uma criança apresente, sempre tem alguém para falar: olha, leva no médico, acho que essa criança tem autismo. Olha, se eu fosse você, eu procurava logo um especialista, isso daí é sinal de autismo. E acredite ou não, isso está muito em alta, mas nós temos que entender uma coisa. Apesar do autismo ser algo que está muito evidente e existir inclusive muitas informações, a gente precisa entender que nem tudo é autismo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Para Nós de Mãe, esse daqui é o seu canal de maternidade. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre esse fenômeno que anda acontecendo das pessoas diagnosticarem as crianças com autismo sem muitas vezes nem conhecer direito o que é esse transtorno. E o quanto isso realmente pode ser perigoso. Neste mês de abril, mais precisamente no dia 2 de abril, é comemorado o Dia de Conscientização Mundial do Autismo. Essa data ela foi criada pela ONU justamente para levar informações a respeito do autismo e também para combater o preconceito e a discriminação que ainda existe com as pessoas que têm o TEA. TEA, que é o transtorno do espectro autista. Hoje em dia nós temos muito acesso à informação, mas a gente precisa entender que titio Google, papai aqui do YouTube, e doutores palpites, que são aí os palpiteiros de plantão, eles não dão diagnóstico, gente. Eles não dão diagnóstico. No máximo, ele te presta uma informação que você vai levar adiante para um especialista avaliar. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, principalmente nos grupos aí que eu frequento, quem é inscrito aqui do canal já sabe que eu frequento um monte de grupo de maternidade. Aliás, frequento um monte de grupo de maternidade justamente para deixar as mamães mais informadas. E se você não é inscrito ainda no meu canal, você tá esperando o quê? Se você quer ficar informada sobre maternidade, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações. Não esquece de deixar aquele like, porque nesse canal aqui eu te deixo craque sobre maternidade, eu deixo a sua maternidade mais tranquila. Infelizmente, algumas pessoas até têm boa intenção, mas acabam muitas vezes trazendo uma angústia desnecessária para uma família. Por quê? Primeiro porque a gente precisa entender que o autismo, ele é um transtorno de causa ainda desconhecida. Existem alguns estudos, existem muitas pesquisas, né, mas ainda é uma causa desconhecida. Ele é um transtorno que ele prejudica principalmente a interação social. Ele apresenta algumas características como estereotipias, como seletividade alimentar, dentre outros sinais. São mais de 25 sinais do autismo. Ele é caracterizado como um transtorno global do desenvolvimento. Como eu disse, ainda não se sabe exatamente uma causa, né? Mas a gente sabe que ele causa aí uma desordem neurológica, muitas vezes compromete aí o desenvolvimento da linguagem, tanto que o atraso na fala também pode ser um sintoma de autismo. Então, o importante primeiro é você conhecer sobre o autismo, mas entender que uma criança que apresenta às vezes certas características, não necessariamente ela tem ou vai ter autismo. E por que é importante a gente falar que nem tudo é autismo? É algum preconceito? É alguma discriminação? De maneira nenhuma. É simplesmente não deixar normalizar um diagnóstico imputado por pessoas que não são especialistas e muito menos banalizar. Porque o autismo, ele é uma condição que ele afeta a família. Obviamente que ele é uma condição que é da criança, mas que afeta a família. Porque o autismo ele tem níveis que vai do leve até o nível severo. E dependendo do nível que essa criança tem, querendo ou não, essa família vai se movimentar em torno dessa criança. Então, às vezes a pessoa ela fala assim: ah, a criança tá fazendo birra, é sintoma de autismo. Se você levava no médico, porque eu acho que isso daí é autismo. Ah, a criança tá com certo comportamento, eu levo no médico porque é autismo. Sem nem entender, na verdade, o que tá por trás do autismo. E quando muitas vezes se fala isso para uma pessoa que tem uma ideia do autismo, daquela ainda muito recorrente nas pessoas, do autismo somente severo, daquela criança que realmente, né, grita, põe a mão nos ouvidos, não suporta barulho, enfim, da fase mais severa do autismo, que é muito mais complicada, que é muito mais difícil de lidar, que realmente requer uma atenção, que realmente não é uma coisa fácil, então acaba deixando de repente essa mãe, essa família totalmente angustiada. E a gente tem que entender uma coisa: a gente não deve na vida sofrer por antecedência. A ansiedade, que é aquela pessoa que vive no futuro, é um transtorno horrível. E é um transtorno que deixa a vida de cabeça para baixo. Não tem necessidade de você causar um sentimento que não é legal numa pessoa, porque nenhuma mãe quer, nenhuma família quer um filho com qualquer problema que seja. Ninguém quer. A questão é que acontece. E que quando acontece, a gente abraça, a gente faz o que está ao alcance, né? A gente pega aquela criança ali e fala assim: a gente vai vencer junto, a gente vai passar pelo que tiver que passar junto. É isso que acontece, mas não significa que uma pessoa quer que caia no colo dela,
né, uma situação de transtorno, de doença. Nenhuma família quer, nenhuma mãe quer, porque estas coisas são difíceis. Então não banalizem, não normalizem achar que tudo é autismo, porque nem tudo é autismo. É importante que você consiga entender os sinais. É importante que você realmente entenda sobre não só autismo, sobre outros transtornos, sobre outras doenças. Isso é realmente muito importante. O que não devemos fazer é aceitar Dr. Google, Dr. Palpite, doutora avó, doutora cunhada, enfim. Não devemos. Toda dúvida a respeito de alguma coisa que você tiver com o seu filho, você consulta um especialista. Porque o mais importante é um especialista determinar se uma criança é autista ou não. Até porque o autismo é uma condição desconhecida, mas o autismo, dependendo do nível, sendo detectado o mais rápido possível, portanto também não caiam nessa de que tem que esperar a criança ter sei lá quantos anos, não. Hoje em dia, já existem maneiras de se detectar as características do autismo numa criança, quando a criança está aí de 1 a 3 anos, tá? Não é um diagnóstico fácil de fechar. Inclusive, já vou fazer um adendo. Fazia tempo que eu não falava isso. Já vou fazer um adendo. Não existe diagnóstico de autismo para bebês. Não. Pode sim haver alguns sinais, alguns traços de autismo em bebês. Já sim. Alguns médicos já conseguem enxergar traços de autismo em bebês. Mas não é determinante. A criança ela precisa crescer. Por quê? Porque eu acabei de falar, a gente está falando exatamente de que nem tudo é autismo, justamente pelo fato de que sinais de autismo podem ser confundidos com TDA, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, né? Aquela criança que é muito hiperativa, aquela criança que não gosta muito de não, que se joga no chão, que não para um minuto, né? Que muitas vezes não presta atenção quando você chama, né? Quando você fala o nome dela. A criança pode ser uma criança com TDAH, a criança pode ter um transtorno opositor desafiador, chamado TOD, a criança pode ter um transtorno intelectual, a criança pode simplesmente estar sendo criança. Porque as crianças, quando estão em desenvolvimento, elas apresentam um monte de características, então não necessariamente a criança vai ter autismo. Outra coisa que é muito importante de entender é que o autismo, ele precisa de alguns sinais. Ah, o meu filho não olha no olho, é autista. Que é isso que a gente vê muitas vezes. Às vezes uma mãe comenta que o filho fez um determinado comportamento e a pessoa já taxa ela de autista. E a criança não é. Mas, se a criança for, gente, não é esta a questão. A questão é você não ter que causar, de repente, uma ansiedade, uma frustração antecipada numa pessoa. É desnecessário. A minha dica é, quando você enxerga isso em alguma criança e que você acredita que a família não está enxergando, você chegar de uma maneira sutil, se você tiver essa intimidade, né, se você tiver realmente, se você realmente puder fazer isso, né, essa amizade, chegar sutilmente e, né, falar, olha, a sua filha, seu filho está apresentando um comportamento tal, tal e tal. Existem muitas coisas que poderiam estar acontecendo. Não acha que seria interessante você levar ele a um especialista e falar especificamente sobre estes comportamentos que estão acontecendo com o seu filho? E se isso é normal, ou se isso foge, né, do padrão, se de repente pode ser realmente, pode vir a ser algum transtorno, alguma coisa, mas não taxar, falar, ó, acho que seu filho é autista. Olha, acho que seu filho é autista porque ele está apresentando um comportamento tal e é comportamento de autismo. Isso não é legal. Isso não é legal. Nós devemos ter empatia com as crianças com transtorno, com doença, com as crianças, com os pais, porque não é nada fácil você ter um filho com transtorno, seja ele qual for, com a doença, seja ele qual for. Nós, pais, ficamos malucos quando um mosquito pica os nossos filhos. Então você imagina como são pais que têm filhos que têm problemas. Não é uma coisa fácil. Então, tome muito cuidado quando você for falar esse tipo de coisa, porque nem tudo é autismo. E parece, ultimamente, o que eu tenho percebido é que parece que tudo vira moda. E é uma moda um pouco controversa. E parece que imputar autismo às crianças virou moda. Sim, existem muitos autistas no mundo. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, elas estimam que existem aí mais ou menos 70 milhões de autistas no mundo. Parece que uma a cada 160 crianças são autistas. Né? Aí mais ou menos 44%. Sim, existem. E tem um detalhe, tem muito autista adulto que nem sabe que é autista porque não foi diagnosticado. Um diagnóstico tardio é complicado, porque o diagnóstico de autismo, quanto mais cedo, melhor para uma qualidade de vida, né, dessa criança, para esse adulto conseguir se tornar um adulto muitas vezes independente, porque autismo não é sentença de nada, gente.
assim como muitos outros transtornos, que se levado a sério com uma terapia, né, com as intervenções corretas, aí, multidisciplinares, a qualidade de vida ela vai ser ótima, ela vai ser melhor, né? A criança ela vai se desenvolver, ela vai crescer, principalmente dependendo aí do grau de autismo que ela tiver. Então, parem de levar tudo pro lado do modismo, parem de querer normalizar algo que parece que não é nada demais. E não é nada demais na questão da discriminação, na questão do preconceito, que aliás não deve ser nada demais. Não deve existir, na verdade, né? Deve ser extinto. Muito pelo contrário, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter solidariedade e a gente tem que entender que a gente tem janela de vidro, a gente tem teto de vidro e que aquilo que acontece com o outro também pode acontecer com a gente. E a gente tem que ser solidário a essas pessoas, abraçar, ter uma palavra amiga. É isso que a gente precisa fazer. Porque não é fácil. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, eu sou psicóloga, então não tenho muito como fugir quando eu vejo alguns sinais de alguma coisa. Porém, sabe como é em casa? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, aqui na minha casa, com o meu filho, eu sou a mãe do meu filho, ponto. Mas isso não significa que eu não enxergue as coisas. E o meu filho, ele tem atraso de linguagem. O meu filho, ele ainda não se comunica verbalmente muito bem, né? Ele fala algumas palavras, mas ele ainda não forma frases. Ele está fazendo acompanhamento com a fono. Inclusive eu fiz um vídeo, né? O meu primeiro vídeo é sobre atraso de fala. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês verem que atraso de fala também pode ser um sinal de autismo. Então, quando meu filho foi para fono, eu cheguei para fono com alguns sinais que meu filho tinha de autismo. Mas, obviamente, né? Eu só apresentei os comportamentos do meu filho. E nesse momento eu fui muito direta, perguntei se poderia ser autismo, né? É claro que numa primeira sessão não teria condições, mas ao longo do tempo, os sinais que meu filho apresentavam foram passando. Eram sinais que faziam apenas parte do desenvolvimento normal de uma criança. Andar na ponta do pé, não atender quando ele era chamado, bater a cabeça repetidas vezes, às vezes ele ficava rodando até ficar tonto. Foram todas coisas que foram passando, hoje não existem mais. Era simplesmente uma questão realmente do desenvolvimento dele. Na questão da interação social, melhorou 200%. Então, a gente precisa realmente entender que nem tudo é autismo e que o que a gente entende de autismo e tem que entender mesmo, a gente tem que ter cuidado quando a gente passa pra frente, da maneira que a gente passa pra frente. E entender que autismo não é um sinal só. Não é. O autismo ele sempre vai vir com outras características. Vai precisar, sei lá, as 30, as 40 que existem? Não. Não é isso, até porque existem diferentes níveis de autismo, né? E cada criança, ela é individual. Um autista nunca ele vai ser igual ao outro autista. Inclusive, o tratamento é justamente individual por causa disso. Mas a gente precisa conhecer, para que a gente realmente possa, se esses sinais aparecerem, a gente levar essa criança o mais rápido ao especialista para que seja ou confirmada ou descartada, porque não é fácil um diagnóstico de autismo. E ele deve ser feito o mais rápido possível, justamente para que a intervenção ocorra cedo, para que a melhora, né, na qualidade de vida seja realmente muito grande. É interessante que a gente entenda que a gente não deve seguir algumas modas que a gente vê meio estranhas por aí, principalmente se tratando de um transtorno tão delicado que é a IUTEA, né? Enfim, que essa data, né, que esse mês, ele sirva aí de conscientização sobre o autismo, não só da questão de o que é o autismo e da questão da discriminação e dos preconceitos que infelizmente ainda existem, mas também da conscientização de não se imputar diagnóstico a uma criança sem ser um especialista. E entender que alguns comportamentos de uma criança podem ser outros transtornos, mas que também pode simplesmente ser somente coisa de criança. E que para descartar qualquer possibilidade, você precisa realmente consultar um especialista em autismo. Quanto mais cedo, melhor. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre algumas características do autismo, né? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição. E também tenho um vídeo falando sobre o autismo regressivo, que também é muito importante de entender que às vezes a criança ela se desenvolve tranquilamente, né? Normalmente, e de repente ela pode regredir e aparecer aí esses sinais de autismo. Também vou deixar aqui na descrição. São vídeos muito importantes e muito interessantes. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito do canal, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu ajudo você a entender tudo sobre a maternidade, tentar sempre deixar ela um pouco mais tranquila. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.